E aí, galera, uma boa tarde a todos aí. Vou fazer um videozinho aqui agora para explicar algumas coisas sobre área e volume. Eu anotei aqui algumas observações que eu gostaria de fazer para vocês e aí vamos ver como é que vai ficar, tá? Então é o seguinte, a nossa atividade aí é sobre área e volume. Primeiro eu vou falar sobre área de algumas figuras. Aqui a gente tem, claro, isso aqui, observando que a gente viu no sétimo e também no sexto, tá? Então vamos lá, é só uma revisão de conteúdo. Então é o seguinte, primeiro a gente tem o quadrado, que a fórmula da área é bem simplesinho. Vamos chamar isso aqui de base e esse aqui de altura. Então, para calcular a área, a gente apenas multiplica a base, que eu vou chamar de B, e a altura, que eu vou chamar de H. Tá? Então, o cálculo da área do quadrado é bem simples, base vezes altura. Então, não tem novidade nenhuma para a gente. Em seguida, tem o retângulo. O retângulo, gente, é o mesmo funcionamento. Base e altura. Tá? Então, o cálculo da área dessa figura funciona da mesma forma que no quadrado, base vezes altura, certo? E depois a gente tem o triângulo, que se a gente observar o triângulo em relação ao retângulo, se você der um cortezinho aqui no meio, ó, a fórmula vai ficar idêntica ao do retângulo. Ó, aqui a gente tem base, aqui eu tenho altura, o cálculo fica igual, base vezes altura, só que se tu observar essa figura aqui em relação a essa, eu fiz um corte aqui em duas partes iguais, então dividido por 2, certo? E aí aparece uma outra figura aí nos exercícios, não lembro qual é o número, que é o nosso trapézio. Aí o trapézio é um pouco diferente. Lá no ensino médio eu não passo a fórmula para eles, eles fazem outro cálculo, bem mais interessante, depois eu mostro para vocês como é que funciona. Mas no trapézio, gente, a gente tem duas bases. Essa aqui que a gente chama de base maior, e essa aqui de cima que a gente chama de base menor, tá? E aqui nós temos a nossa altura. Então, a fórmula fica um pouco diferente. Ela vai ficar assim, ó. A base maior eu vou chamar de Bzão, a base menor eu vou chamar de Bzinho, a altura H, e divide por 2, a mesma coisa do triângulo. E se tu observar, se tu completar isso aqui, ó, fica a figura igual a do triângulo, comparado com o retângulo. Então, no trapézio é a mesma coisa, tá, gente? Então, essa aqui seria a área do trapézio, beleza? Vamos lá. Essa aqui eu não sei se é novidade pra gente, eu não lembro se a gente já tinha visto alguma coisa assim. Pessoal, agora eu vou dar uma dica aqui da questão 10, tá? Que é lá das Olimpíadas Brasileiras de Matemática. Que a questão aparece assim lá para vocês. Né? É um retângulo, se eu não me engano, é 10 por 12, e aí aqui assim está pintadinho, tem um ponto P aqui, e aí aqui eles fazem uma pegadinha, que é para ver se a gente está esperto. Aí eles pintam essas duas partes aqui, só para complicar a situação, e depois eles perguntam a área dessas duas figuras juntos aqui. Aqui tem um porém. Teve um exercício que a gente fez no ano passado, que eu mostrei para vocês, não sei se vocês vão lembrar, que era um exercício assim, tinham duas retas paralelas, e aqui tinha um triângulo, nesses dois pontos aqui, digamos assim, com uma base medindo 10. E aí aqui eu colocava um ponto num determinado lugar aqui.
Aí a gente fazia essa altura aqui, digamos 6, e a gente fazia o cálculo dessa área aqui, por exemplo, aqui um ponto P, P1, vou chamar. Aí a gente fazia o cálculo dessa área ali. Ficava base vezes altura dividido por 2, que dá 30, certo? Vocês lembram que eu pegava esse ponto aqui e mexia nele? Por exemplo, eu colocava aqui e fazia o cálculo da área de novo. Ou seja, vai dar o mesmo 30, por quê? Porque a base é a mesma, a altura continua sendo 6. E nessa figura aqui, eles fizeram a mesma coisa. Observa que a base, o 10 ou o 12, tanto faz, do jeito que você pensar, a base aqui, galera, é 12, ou a base é 10, tanto faz. Quando você vai fazer o cálculo dessa área aqui, se tu pegar esse ponto que está aqui e jogar esse ponto que está aqui, e tu jogar ele para cá, e fizer isso aqui, ó, essas áreas aqui são iguais a essa aqui, certo? Então, isso aqui funciona igualzinho isso aqui. Eles só fizeram isso para ver se você estava ligado nesse tipo de coisa. É claro que não é fácil perceber isso, tá? Eu lembrei desse exercício aqui do ano passado, e aí, na hora, eu usei para resolver isso aqui. Ou seja, isso aqui é só uma pegadinha, porque na hora de fazer o cálculo da área dessa figura aqui, olha como é simples. Vai ficar a base, que é 12, vezes a altura, que é 10, dividido por 2, porque é um triângulo, e isso aqui vai dar 60, que é a resposta do exercício. Ou seja, bem simplesinho, nada que vocês tenham que ficar preocupado, tá? Beleza? Então, é isso aí. Agora, né, tirando, deixa eu dar uma limpada aqui nas crianças, para a gente ver uma outra questão que tem aí, que é o seguinte, olha só. O cara dá um quadrado, tá, que tem 1 metro de largura e 1 metro de altura. E aí ele pergunta quantos quadradinhos de 50 centímetros por 50 centímetros cabem aqui dentro, né? Lembrando, galera, que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Ou seja, se tu perceber, 50 centímetros cabe quantas vezes aqui? 100 centímetros, aqui é 50, ou seja, cabe em 2 vezes. Então, tu vai dividir isso aqui em 2 partes, assim, ficaria 50, 50. Você vai dividir isso aqui também em 2 partes, que fica 50, 50. Quando você divide isso aqui, tá aí a tua resposta. Quantos desses aqui cabem aqui dentro? Tá aí a resposta, né? E a última partezinha aí seria a questão de volume. Vamos ver, então, o que é volume. Diferente de área, né? Áreas são quadrados, né? Volume são cubos. Então, como é que a gente faz o cálculo de volume? É a mesma coisa de área, só que em vez de 2 dimensões, nós temos 3 dimensões. Então, nós teríamos, por exemplo, essa figura aqui, que é um paralelepípedo. Digamos que aqui seja 10, aqui seja 6 e aqui seja 2. Né? Como é que nós fazemos o cálculo de quantos cubinhos, né, cabem dentro dessa figura aqui, que é o nosso cálculo de volume. Pessoal, basta multiplicar as dimensões. 10 vezes 6 vezes 2. Ou seja, 60 vezes 2 são 120 cubinhos que cabem aqui dentro. É claro que nós não vamos dividir isso aqui em 10
segmentos aqui, 6 aqui, 2 aqui, e fazer o desenho aqui dentro, porque ninguém vai entender absolutamente nada, tá? Uma maneira de você perceber isso seria desenhar uma figura menorzinha, por exemplo, um cubo com 2 de cada lado. E aí você iria dividir isso aqui de 2 em 2. E mesmo assim, para quem tem dificuldade em desenhar, contar que aqui dentro existem, né? Contar que aqui dentro tem 8 cubinhos não é uma atividade simples de fazer. Desenhar fica muito difícil, tá? Então é isso aí, galera. Um abraço, até a próxima aulinha da gente. Beijo!